e o tal do Frei Beto. Não julgueis, não julgueis. Quem é você para julgar? Quem é você? Não era não julgueis? Hipócritas. Os inimigos de Deus são nossos inimigos. Cuidado com os falsos profetas. O verdadeiro profeta é porta-voz de Deus. Ele leva a mensagem do Senhor para as pessoas e até para os reis. O verdadeiro profeta ensina o que o Senhor ensinou. Ele leva até nós a mensagem de Jesus, a mensagem do Senhor, para que a gente possa então se orientar pelos ensinamentos de Deus, pelos ensinamentos de Jesus e seguirmos a estrada de Jesus até o céu. Esse é o verdadeiro profeta, aquele que ensina certo, ensina o que a igreja de 2000 anos ensinou, através dos seus santos e santas, doutores da lei, através dos seus teólogos famosos, né? Seus doutores que ensinaram da lei, que são normalmente santos e santas, que ensinaram tanto a nós, deixaram um legado de fé, um caminho para que a gente possa seguir. Esses são os verdadeiros profetas. Já o falso profeta é porta-voz do demônio. Eles invadiram a nossa igreja e temos aí o tapa, muitos bispos e padres e muitos leigos sendo falsos profetas. Esses ensinam tudo o contrário. Jesus fala A e eles falam Y. Eles têm, assim, a moral de pegar a palavra de Deus e inverter. Eles têm, assim, o desplante de pegar frases inteiras que Jesus disse, cortar pela metade e dar um outro sentido. Eles têm a ousadia de pegar palavras que o Senhor ensinou e dar outro significado tão diferente e quando você vai estudar você já não entende mais direito o que o Senhor está dizendo, porque está um significado da palavra poluído. Quer ver um exemplo prático? Fraternidade. Essa palavra é tão poluída por campanha da fraternidade e outras coisas da teologia da libertação que simplesmente você já não consegue entender mais o significado original da palavra, tem que buscar o que os santos ensinavam. Porque a gente não vai conseguir entender no nosso século se a gente ficar só com a cultura que nos passaram, inclusive através de tantas missas de falsos profetas. Essa gente inventou não julgueis. Eles pegaram Jesus falando não julgueis para não ser julgado, pegou isso daí e fica batendo o tempo todo fora de contexto. Como se realmente você não pudesse falar nada de ninguém. Mas são os primeiros que julgam. São os primeiros que nos condenam. Quantos desses entram aqui no canal em comentário, dizem que eu já estou no inferno, que eu estou condenado? Não era não julgueis? São os primeiros que julgam vocês também. Quantas dessas pessoas não julgam que vocês estão condenados e vão para o inferno já, sem nem saberem da sua vida de fé, só porque nós estamos falando a verdade? Só porque nós estamos falando da palavra de Deus, do que o Senhor realmente ensinou, amparado por 2000 anos de igreja? Esses são os primeiros hipócritas. São os primeiros que nos acusam e nos julgam, coisa que eles estão fazendo e nos acusam que a gente está fazendo. Porque esse é esquema comunista. Eles vão e colocam na gente, acusam a gente do erro deles, do que eles fazem, para desarmar a gente, para cercear nossa liberdade, em evangelizar, nosso dever, nossa obrigação de evangelizar. A passagem de hoje, olha só que interessante, ela é a sequência do Sermão da Montanha. É nessa passagem do Sermão da Montanha que Jesus fala, não julgueis para não ser julgados. Não julgueis, não julgueis. Quem é você para julgar? Quem é você? É assim que eles fazem comigo, com você também eu tenho certeza. Só que olha só, na sequência do Evangelho, na sequência do Sermão da Montanha, gente, Jesus vem com essa passagem. Ele diz, guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós vestidos de ovelhas e dentro são lobos roubadores. São ladrões e assassinos da nossa alma, da nossa salvação. Pelos seus frutos os conhecereis. Então o que o Senhor está mandando a gente fazer? A gente tem que obedecer Jesus. O que Ele está mandando a gente fazer? Nos guardar dos falsos profetas e ainda ensina a gente a reconhecê-los pelos frutos, vocês os conhecereis. Então, é pela própria pessoa, pelo que ela fala e pelo que ela faz, você avalia se essa pessoa é de Deus ou é do demônio. É assim. Então, você não vai julgar a pessoa e dizer, você vai para o inferno. Olha, se você já está no inferno. Não, porque a igreja ensina que até o último segundo da vida a pessoa pode se converter. Isso é que a nossa igreja ensina. Ela tem o último segundo da vida, talvez, né? Porque se sofrer um acidente de carro daquele fulminante, infarto fulminante, não vai ter esse último segundo. Seria bom que se convertesse antes.
Mas assim, em tese, ela tem até o último minuto dela que ela está consciente para poder pedir perdão. E, no entanto, um monte de gente não se arrepende, continua no caminho do erro. Então eu não vou chegar aqui e dizer assim, fulano de tal, ele está no inferno, assino embaixo, carimbo, vou no cartório reconhecer firma. Não, isso eu não faço. Porque esse julgamento de quem vai para o céu, purgatório e inferno, esse não compete a nós. A gente pode avisar, meu amigo, minha amiga, você está indo para o inferno? Desse jeito você vai para o inferno, é bom você se converter. Isso a gente pode fazer. Mas taxativamente você vai para o inferno, você já está lá, igual eles fazem comigo aqui, com você tem certeza também, isso a gente não pode fazer. Porém, a gente pode avaliar o que eles estão fazendo para saber se você pode ouvir essas pessoas. Se é um herege, você não pode escutar. Se é um cismático, uma pessoa da igreja falsa bergoliana que cortou, quebrou a nossa igreja no meio, roubou a nossa igreja, se apossou da nossa igreja, se apossou do dinheiro e da vida, da alma dos fiéis, simplesmente para roubá-los em vida e na morte. É para tomar o dinheiro das pessoas agora e tomar a alma deles para o demônio. Então, esse tipo de pessoa você tem que se afastar. Por isso Jesus ensina a gente a avaliar. Avalia para você ver a pessoa. Olha o fruto que ela está dando, porque uma árvore boa só dá frutos bons, não pode dar fruto ruim. E uma árvore ruim só vai dar fruto ruim, não tem o que fazer. Então dá uma avaliada para você poder se proteger. Veja que o Senhor, ele é perfeito. Ele ensina as coisas com começo, meio e fim. É ordem de Jesus que a gente se afaste dos falsos profetas. O Senhor diz o que acontecerá com os injustos, não sou eu. Ele fala o que vai acontecer com o joio. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e metida no fogo. Assim, pois, pelos frutos deles os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse entrará no céu. Está entendendo? A gente tem que fazer a vontade de Deus. Nós somos obrigados a obedecer o Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós. Tem dois caminhos. Jesus vem e mostra o caminho. Falei aqui. O diabo vem e falei lá. Aqui tem as regras e as normas, lá pode tudo que aqui não pode. Aqui no caminho de Deus é um caminho estreito. Lá pode tudo para você se perder, só que depois é inferno. Aqui no caminho de Jesus, a gente segue o que ele está falando, muitas vezes é sofrido, muitas vezes tem renúncia, mas em compensação depois você ganha o céu. Então, aí é ver o que compensa mais. A nossa vida é uma gota no oceano da eternidade. A nossa vida é só uma gotinha no tempo que dura a eternidade para sempre. Compensa a gente se sacrificar aqui agora, se manter fiel ao Senhor, dar testemunho do Senhor, nunca renegar o Senhor, mas ganhar o céu. Do que a pessoa se divertir, aproveitar a vida e terminar no inferno. E o Senhor avisa como eles serão tratados. Justamente ele fala, não adianta ficar Senhor, Senhor. Sabe? No fim ele vai dizer, não te conheço, se afasta de mim, malfeitor. Não adianta só a gente, estamos em oração, beleza, quem reza é ótimo, esse reze mesmo. Reze o terço todo dia com fé, faça a novena, reze mesmo, mas não esqueça de mudar a sua vida. Essa primeira metade é 10. Você reza o terço todo dia, 10, nota 10 para você. Mas tem que converter o coração também, converter a sua vida de acordo com o Evangelho. Aí é o outro 50%. E não é fácil chegar no céu, gente. É uma vida de esforço, uma vida de sacrifício. Tantos santos e santas se esforçaram tanto. Eu vou falar depois de Santa Teresa d'Ávila. Com tudo que ela foi santa, tudo que ela sofreu, via Jesus, ela terminou no purgatório. Não ficou lá, mas passou pelo purgatório, olha só. E é Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja. Porque que eu não vou para o purgatório? Eu quero ir para o céu, eu tenho que batalhar para ir para o céu, você também. Mas se isso não der certo, porque a gente deu falha, pelo menos a gente ficar no purgatório. Batalhar pelo céu, não pelo inferno. Tem gente que batalha para ir para o inferno, faz força, despreza toda a misericórdia de Deus. Vamos aqui continuando para terminar. Nós vivemos em tempos de lobos nos rodeando o tempo todo na política, na família, na igreja. Lobos que são emissários do mal, do demônio, que querem nos tirar da missão, querem nos roubar de Deus para nos levar para o inferno. Esse é o objetivo deles. Muitos caem na conversa dos falsos profetas. É por isso que São Francisco de Sales, que é bispo e doutor da igreja, disse: os inimigos declarados de Deus e da igreja devem ser difamados tanto quanto se possa, desde que não se falte a verdade, sendo obra de caridade gritar eis o lobo, quando está entre o rebanho ou em qualquer lugar onde seja encontrado. Os inimigos de Deus são nossos inimigos. São inimigos do nosso Pai que está no céu. Eles são nossos inimigos, mas são inimigos da humanidade inteira. São amigos do demônio.
Então tem que ser combatidos, tem que ser denunciados. Falei, vem cá, você vai na missa daquele padre lá, mas ele é petista. Ele, olha, não são os pecados particulares dele, é ele ser um excomungado que conta. Pessoa excomungada porque é comunista, nem lá no altar não podia estar. Não podia estar no presbitério, celebrando nada. E a gente tem que avisar as pessoas. Os colegas também, aquela pessoa que vai no grupo de oração na sua casa, agora estão rezando terça em casa, né? Vai na sua casa lá e é comunista. O cara entra lá só para infiltrar a ideia furada. E o tal do Frei Beto, ele simplesmente ensinou no ano passado, deu curso para esse pessoal lá na Amazônia, eles tinham que fazer isso, se infiltrar nos grupos de oração e começar como quem não quer nada, falando de comunismo do PT. Isso existe, essas pessoas são assim. Então a gente tem que ser mais esperto, os filhos da luz têm que ser mais espertos, certo? É preciso também fazer o que Jesus mandou para que sejamos salvos, porque justamente, como eu disse, só aquele que faz a vontade de Deus é salvo. Por isso, remanescente da Igreja Católica, você precisa denunciar as armadilhas do mal, mas também anunciar o reino de Deus, incansavelmente, para que mais pessoas conheçam a verdade e sejam libertas pela verdade. Então a nossa missão, nossa e de vocês, eu falo nossa, vocês também, a nossa missão aqui é denunciar o mal, mas anunciar o bem, as duas coisas. Tem gente que fica só no denunciar o mal, não pode. Tem que anunciar a verdade, anunciar o bem. Porque você mostra para a pessoa, aqui está o mal, depois você não mostra aqui está o bem, a pessoa entra em parafuso, ela entra em depressão, ela fala, não tem saída. Então você mostra o mal, denuncia o mal, mas anuncia Jesus, para que ela veja que tem outro caminho, tem saída sim. O Senhor está conosco o tempo todo. É a gente que não está com Ele, porque o pecado separa a gente dele. Então, vamos sempre rezar. Faça o exame de consciência todo dia à noite, antes de dormir. Peça perdão por todos os pecados que você viu, que você lembra. Não vá dormir em pecado, já. Faz o ato de contrição toda noite, antes de dormir. Vai se preparando, porque a volta de Jesus é próxima, está muito perto agora, e nós não sabemos o dia nem a hora. E todos nós queremos ir para o céu. Eu quero ver vocês lá, eu quero também... E quero ver cada um de vocês lá. E a nossa obrigação é não perder almas para o demônio. O Senhor, Santo Faustina, falou isso aí. Jesus falou para ela, quando você morrer, eu vou levar você para o céu e vou mostrar as almas que você ajudou a salvar. Agora o problema é ele mostrar para nós as que a gente ajudou a perder, porque a gente não falou, se calou, achou melhor não, porque vão me expulsar do grupo, vão me xingar no WhatsApp, vão me xingar no Facebook, e achou melhor ficar quieto. Então não é para ficar quieto. É para falar, o católico anuncia a palavra sempre. E cumpre a palavra, não é só anunciar. Cumprir a palavra também, tá bom? Então é isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. A cruz da Sagrada Face é um poderoso sacramental na luta contra o demônio. Adquira a sua cruz da Sagrada Face na nossa loja virtual. Junto com a cruz vai um livrinho com a história dessa devoção e com várias orações da Sagrada Face para você rezar. Entre no link da descrição do vídeo, o pagamento é feito pelo PagSeguro e a cruz será enviada pelo correio. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. Use com fé, receba muitas graças e a proteção do Senhor contra o demônio. Paz e bem.